de intercessão. Oração intercessora em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema nem tira a aflição, que constitui recurso de reeducação. Todavia, suaviza a aspereza da prova e inspira o calceta, auxiliando a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Ademais, acalma e dulcifica aquele que ora, por elevá-lo às regiões superiores, onde aure as emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. A oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos. A emissão do pensamento em prece canaliza forças vivas em direção ao objetivo almejado, terminando por alterar a constituição de que se reveste o ser. Quem ora encontra-se porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações inubituais nas esferas mais densas. Dirigida aos enfermos, estimula-lhe os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o quadro que o paciente deve preservar. Projetada no rumo do atormentado, alcança-o e acalma-o, desde que este se encontre receptivo, como é fácil de compreender-se. Mesmo que ele não sintonize com a onda benéfica que o alcança, não deixará de receber-lhe o conteúdo vibratório. Alguém que se recusa à luz solar, mesmo assim é balfejado pela sua radiação e pelas ondas preservadoras da saúde e da vida. A oração propicia equivalentes resultados salutares. A oração pelos mortos constitui valioso contributo de amor por eles, demonstração de ternura e recurso de caridade inestimável, semelhante a telefonema coloquial. A rogativa lhe chega ungida de afeto que os sensibiliza, e o conteúdo emocional os desperta para as aspirações mais elevadas que passam a planificá-los. Além disso, pelo processo natural de sintonia com as fontes geradoras da vida, aumenta o potencial que se derrama vigoroso sobre os destinatários, ensejando-lhe abrir-se a ajuda que verte do Pai na sua direção. Deve-se orar no lar, sem qualquer perigo de atrair-se para o recinto doméstico o espírito mentalizado, sendo que, pelo contrário, se este permanece aturdido ou perturbado junto à família, libera-se ou vai recambiando para hospitais e recintos próprios do além, onde se estabelece e se equilibra. Demonstra o teu amor pelos desencarnados, orando por eles, recordando-os com afeto e mantendo na mente as cenas felizes que com ele vivestes. Evita as evocações dolorosas que os farão sofrer ao impacto de tua mente nelas fixada. Reveste o teu impulso oracional com os reais desejos de felicidade para eles, que se reconfortarão, por sua vez, bendizendo-te o gesto e o sentimento. Ninguém que esteja degradado para sempre, portanto, todos aguardam intercessão, socorro, oportunidade libertativa. E ela finaliza: ora, pois, quanto possas, pelos que sofrem, pelos que partiram da terra, igualmente por ti mesmo, repletando-te de paz que deflui do ato de comungar com Deus.
que assim seja. E Assim acabamos. seja. Só, vou só falar uma coisinha. Pode falar. Essa máxima aí no final foi muito interessante, que mostra que cada um de nós, ainda em vida, claro, na vida carnal, tem o recurso de se preparar para a vida futura, mas eu quero dizer que realmente o acontecimento está prestes a fluir. Isso depende vamos dizer, do conhecimento, do esclarecimento e da fé. Isso aí foi um alento para mim, que já estou contando regressivo e tem alguns detalhes aí que praticamente daqui a uns dias eu vou revelar para vocês. Então eu acho que eu também não estou numa dessa aí, estou nessa caminhada, pouco tempo vou ter para poder resolver as coisas que eu quero resolver, mas pelo menos a vontade é uma inspiração que dá um resultado, vai dar um produto de tudo aquilo que eu preciso para alicerçar o que vem. Assim, me conforta muito essa reunião de quarta-feira que nós realizamos aqui, porque o objetivo aqui não é ficar evocando espírito, o objetivo aqui não é fazer petitório nessa reunião. A gente, às quarta-feiras, abre uma página, estuda aquela página, sempre com relação à questão da prece. E o nosso entendimento de prece pelo outro é esse aí, não adianta, eu não vou mudar a vida do sujeito, mas eu posso vibrar positivamente, como nós fazemos toda quarta-feira aqui no nosso grupo, né? E o entendimento da gente é o que o Joana falou ali, a dor é educadora, a dor é pedagógica, né? E assim, a vida é eterna, essa é uma etapa da vida. Daqui a pouco estaremos do lado de lá dando continuidade, mas estamos vivos, o Erlei, o Luciano, o seu Fernando, todos nós aqui seremos o que somos nessa existência sem o corpo físico, né? Que provavelmente iremos usar numa próxima encarnação, né? Porque a gente está distante dessa perfeição que nos permita ir para essas esferas de quarta e quinta dimensão. Penso eu assim. Então estamos iniciando aí o nosso encontro da manhã de hoje, com essa palavra elucidativa da Joana de Ângeles, dentro do nosso entendimento. Não nos preocupamos de sermos aqui 1, 2 ou 3, o importante é que o aprendizado está aí, né? Se vamos praticar ou não, depende de cada um de nós. Que essas bênçãos se espalhem mundo afora, né? Onde houver necessidade, que chegue essa vibração positiva de cada um de nós, para que os irmãos consigam solucionar seus próprios problemas, porque Deus dá essa chance, essa oportunidade, tudo está preparado, né? Nós sabemos inteligentemente utilizar, né? Partindo aqui do nosso íntimo, do nosso interior, junto a esse Cristo que nos ouve, né? Sempre, né? E dessa forma chegarmos a alcançar o equilíbrio físico, emocional, espiritual, de todo o ente, né? De todo o ser. E vamos prosseguir na nossa reunião, na santa paz de Deus. Então, trouxe o livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, editado pelo Hamed. A lição, vamos ver aqui. Não é essa não. Eu não marquei não. Será que caiu o marca-página? E agora? Eu sei qual é a página que eu vou ver aqui. Estou ficando velho, é um caso sério, né, Luciano? Eu marquei. Um negócio branco aí, cara. Seu Fernando, não. ele marcou. Aí dentro do livro, dentro do livro. Não, tem aqui, ó. Aí, ó. Você quer dar um abraço para você? Tá vendo, Eli? Não foi esse aqui não. Peraí. Bateu na intuição. Pronto. Porque já aconteceu isso. Aqui se perdeu, aí abriu. Uma maravilha. O problema é que eu estou lembrando aqui, o senhor está falando aí, estou lembrando aí do Divaldo, né, que deixava na mão da Joana e na hora H a Joana não veio para ajudar ele e ficou lá sem ter o que falar. Ele veio hoje não? Oi? Ele não veio? Rapaz, ele sofreu um acidente ontem aqui, estava no Pedro II, vai fazer um. Caramba! Fraturou aqui o osso do Da calcanhar. fíbula. Aí está lá para fazer uma cirurgia. Uma cirurgia. Eu lembro que eu botei o marca-página. Eu vi pela primeira leitura. O livro é esse mesmo. Nossa Senhora, então estou no caminho errado, não. O que eu digo? Não, Vou fazer 50 anos, mas eu terminei, eu não vou coisa, eu vou
passa a melhor peça, mas Acho que é o melhor para o outro. mas Né? como eu digo, não passa aquela pressão para ninguém. Mas tem pessoas que fazem questão de você Sabia que eu estou aqui, né? fazer a leitura do nome ali, você tem que ler o nome do Não, cidadão. obrigar a pessoa a seguir o passo dele. Achar que a pessoa não, cada um Livre-arbítrio, né? Hã? Respeitar o livre-arbítrio dele, né? Não. O Hélio, por exemplo, ontem, eu fiquei de meio-dia até não sei que hora. Júnior, vem almoçar, Júnior. O almoço chegou, seu almoço chegou. Tá. Quando chegou aqui era 6 e pouco, na hora da reunião. Daqui a pouco escutamos uma choradeira aqui tremenda. Era ele ali que tinha caído ali, jogado ali no chão. Nossa. O cara. Pô, eu achei que era mulher, mano. Até o Manel também achou que era mulher. É complicado. sabe? Tia Sônia faleceu, Rodrigo. O quê? É, Quando? já até enterrou. Ah, é, Luciano. Madrugada de sexta. Rapaz, não Pô, sou. pegou a gente de surpresa, assim, né? Ah, Infartou, né? Jesus, ninguém soube, cara. Ninguém Não. soube aqui. Pô, Luizinho, como é que tá os garotos? Estão arrasados, né? Arrasado. Eu sei bem Não olha, como é não. isso. Eu não soube, cara. Ninguém postou nada, ninguém falou nada. Pô, Mas, eu botei sim, só no meu status, eu não postei assim Eu não no vi. Facebook, não. Né? A Marcinha sempre fala, né? Ela É, comentou Marcinha nada. tava lá no sepultamento. Ela não Ela não comentou postou nada. nada, não. É das mais novas. É, isso. É a segunda, né? Mais nova. É. Não estou encontrando. Vou ler aqui. Sortear. Não, mas eu achei aqui. Para hoje é essa aí. Continua, na vida de função. É, exatamente. Aí é que vem a barriga. Nós vamos receber a resposta. Pô, mas eu tenho certeza que eu botei o marca-página, que eu peguei um marca-página diferente. Agora você vai ver que o É porque a nossa aula não é parceiro. Vai nessa, depois em casa, Carlos, você posta outra. Manda outra. Mas então deixa para semana que vem, que a gente está entrando agora Nossa numa aula pergunta que muito você vai parecida ler uma da hoje. outra. É. Desbravando mistérios. Não sei se tem a ver com Mas a. vamos lá. nada por acaso. Então, lá no capítulo 7, item 7 também, do Evangelho, está assim: Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequeninos. Vamos ouvir aqui a mensagem do Miramês. Miramês não, do Hamed. Vale considerar que quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez, orgulhosos, porque retinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas das almas, as fontes inspirativas e intuitiva do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o mestre, não aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, observando descobertas e pesquisas de todo teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental, por não serem ortodoxos, endurecidos, ou seja, conservadores, intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e aos exercícios da fé raciocinada, reúnem melhores condições de observar a vida com os olhos de ver. Não conhecidos pela maturidade evolutiva, são conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta com seus comportamentos nos mais variáveis níveis de realização, entre diversos setores físico, mental, emocional, social e espiritual da existência humana.
pelo modo como agem e como se comportam diante dos problemas e dificuldades. Os pequenos e os simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais e por se comportarem dentro do que esperavam de si mesmo. Simples são os descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critério de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso que nasce da voz do coração. Olha, tem um detalhe que você deu aí, que se não prestar atenção, ele foge da lógica. Que o espírito, ele em desenvolvimento ou desenvolvido, que ele tem o seu conhecimento, sua bagagem, mas não é o tudo. Tem a nível daquilo que ele precisa, mas deixa escapar muitas coisas necessárias ao progresso geral, que a maioria desses espíritos, eles estão mais para trazer conhecimento para nós que estamos encarnados e para evoluir. Então, ele pode ter também, como disse ali, que ele tem um conhecimento total, mas ele pode ter um limite também. Que tal? O conhecimento total é Total, difícil. mas eu digo pelo referencial. Relativo. Total não. Então, a verdade é que a atitude de cada um revela para o outro mais minucioso a idade moral dele. Então, quer dizer, não adianta a gente rotular, porque nisso tem tantas subclasses ali infinitas. Então, cada um é uma singularidade, quer dizer, cada um tem um jeito particular de ser. Então, não adianta isso, aquilo, outro. Cada hora a gente vai aprendendo, e a verdade é que nesse mundo dual aqui, ela sempre é relativa, sempre é dúbia, porque não há uma verdade absoluta desse mundo aqui. Por mais que a gente ache, não tem como desdobrar. É verdade, você falou tudo. As verdades daqui do plano terreno, elas vão aparecendo. Quantos dias aí? Fulana é mensageiro, é isso. Mas quando você pega essa parte espiritual, nota que ficou uma brecha tremenda de explicações que poderiam ser dadas para que o indivíduo fosse raciocinar. Nós aqui estamos raciocinando, mas olha o elixir que nós estamos tomando aí. Então, estamos esse conserto daquilo que é necessário, que vem trazer retorno. Então, nós aqui, eu, por exemplo, sou espírita, por quê? Porque me traz, dentro daquilo que eu procuro, dentro do meu raciocínio, as respostas adequadas à lógica. Então, quer dizer, não adianta falar, sabe por que aconteceu isso? Porque Deus é maior, porque poderes de Jesus. Isso todo mundo sabe. Agora, como isso é feito? Como é essa moral? Como é que nós partimos? Como é que nós vamos caminhar? É isso que acho que é a atração principal dessas lições. Então, continuando. São aqueles que não entronizam sua personalidade, não elevam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas e que não perduram pergaminhos para a demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana que desempenhavam papéis sociais usando máscaras diversas segundo as situações convenientes. Estão à nossa volta, são criaturas sem originalidade e criatividade, porque não auscultam as vibrações uníssonas iguais que
que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo quando construtiva, de seus atos, feitos, raciocínios e ideais. Por isso, deixam de analisá-la para comprovar ou não sua validade. Por se considerarem dono da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de outras tantas, amarrando-se aos exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam os simples a pensar com mais lucidez e se expressar com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro dos reais missionários das leis eternas. E ele finaliza: simples são os espontâneos, porque abandonarão a hipocrisia e aprenderão a se desligar quando preciso do mundo externo, a fim de deixar fluir amplamente o seu mundo interior. As correntezas da luz são todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aquele que já se permite escutar sua fonte interior de inspiração e, ao mesmo tempo, confiar nela plenamente. Que assim seja. Então, vou botar aqui. É um show, né, cara? Foi o que tinha para ser. Que tivemos abertura para ouvir, né? Eu trouxe um áudio ali, depois no final da reunião. Eu estou associando ele com essa página aí. Eu acho que tem muito a ver um e o outro. Eu esqueci de pegar aqui o livro dos Espíritos aqui. É todas as quartas. Não, primeira quarta. Na quarta-feira do mês. A primeira quarta-feira do mês, que é qual horário? 6 horas, 18 horas. 18 horas. Pô, legal. Primeira quarta-feira do mês. É a primeira quarta-feira. A gente sempre põe no grupo. Tá bom, você Eu não estou no grupo. Eu mando um alertazinho para você. Mas se acho eu que lembrar, vou ter que entrar nesse grupo, cara, senão... Se eu lembrar, eu mando um alerta para você. Ali ninguém perturba ninguém, não. Não, ali é só mensagem mesmo, é bem simples. Mas cadê o livro dos Espíritos? O Valdemir está por aí? Aí, a minha vez, vê se você não está aqui nessa Esse aqui em cima, não é não? Vou te morder. É ele. Olha o Hélio fazendo falta. É ele mesmo. É que eu estou ali, eu estou vendo com o aspiral. O meu é com aspiral. Aí eu estou ali procurando, eu estou achando que o daqui também tem aspiral. O Hélio tem, mas esse aí não tem não. Mas eu tenho também sem aspiral aqui. O que eu leio lá, eu pego mais lixão e deixo no terraço, que é ali que eu me movimento mais. Aí os mais novinhos eu deixo lá embaixo. O lixão lá é com aspiral. Então, lição 536. Estamos entrando agora no novo tópico da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o novo tópico é ações dos espíritos nos fenômenos da natureza. Será que dança da chuva é válida? Vamos ouvir aqui a pergunta aqui. São devidos... Vai falar alguma coisa? Não, é que eu estou a pergunta, né? Pode, nos escritos, já estava... São devido às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Essa pergunta aí, ela repete, pergunta sobre o que a humanidade, as 7 pessoas da humanidade,
acha vamos dizer assim, mudança. Eu, por exemplo, tenho encontrado muita gente dizendo, eu não suporto chuva. O maior calor, a terra seca, pedindo chuva, está dizendo que não quer chuva. Já outros, o frio está batendo no queixo, né? O cara detesta a natureza. Então eu não estou sabendo se é dessa maneira que ele está fazendo a pergunta, ou se é, vamos dizer, dos grandes estudiosos da ciência, que se pudesse até intervir na causa. Então, mas ele pergunta aqui o seguinte, são devidos a causa fortuitas, quer dizer, o acaso, ou ao contrário, tem todo um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Lá o vulcão lá de Pompeia, lá, aquilo tudo foi um acidente geológico, tsunami, isso tem alguma coisa ali de ensinamento, de providencial. O fato é que aquilo ali acabou com aquele lugar, né? A verdade é essa. Mas ele continua aqui, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Aí vem a subpergunta A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem um único motivo e restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Dá uma parada aqui para a gente entender um pouco isso aqui, que a Lagoa Rodrigues de Freitas, se ninguém for lá fazer a manutenção, como a gente vê, vira um pântano, né? Cresce ali aquele substrato embaixo que polui a água em cima, começa a ter sapo, tem uma opção de coisas. Aquilo ali é o normal de um lago que fica ali, a revelia. Né? Mas, na intervenção do homem, abriu um canal lá para ter a troca de água com o mar e renovar ali, e também, fora isso, tem a limpeza natural. Você acha que aquele canal ali não é artificial? Não, é isso que eu falei, é artificial, foi feito para aquela lagoa não ter uma situação normal, uma situação normal de uma lagoa em qualquer lugar sem manutenção. Porque aquela lagoa, sem nenhuma ligação de troca de água, renovação, ela vai apodrecer. Vai ter vidas ali? Vai ter, mas vidas nocivas ao homem. Então, tem uma intervenção ali para aquilo ali manter o equilíbrio, né? Para manter o equilíbrio ali na visão do homem, para ele. É interessante, eu estava vendo uma reportagem, as baleias, essa que vem aqui no Brasil muito aí, jubarte, as baleias jubarte, elas se alimentam do plâncton, que são pequenos camarõezinhos, né, minúsculos, mas elas começaram a se alimentar de um peixe, eu esqueci o nome do peixe, que é bem rápido. E eles, naturalmente, ela não conseguiria comer aqueles peixes. Mas a baleia criou uma estratégia. Algumas vão para o fundo do mar, mais profundo, e começam a fazer borbolhas para cima. E esses peixes, muito ariscos, vê aquelas borbolhas como um paredão e não atravessam. E aquelas borbolhas também, por outro lado, camuflam as outras baleias vindo para comer esses peixes. Aí, na hora de supetão, as baleias chegam lá e comem os peixes. E elas levam um susto assim, quando vê já uma boca gigante, né? Pega logo uma bocada gigante e todo mundo se alimenta. Depois há um revezamento, aquelas que se alimentavam lá para baixo. E fala, isso aí, como é que a baleia trabalhou isso? Como é? A gente vai ver no livro dos Espíritos, o que é o Espírito? É o princípio inteligente da natureza. Não é a baleia, é o homem. Mas
foi com a experiência, com a observação, que foi chegando lá àquela situação, né? E essa Maria vai levar esse conhecimento de encarnação, de reencarnação, até atingir O estado de espírito, né? Então a gente tem que ver isso tudo não por esse lado assombrado, e sim por lado mais racional. Tu entendeu, Herê, o que ele falou ali? A baleia não é um espírito já no seu grau de homem. Tem que botar isso bem claro, porque É. senão faz dar... Mas é um princípio, isso é que está falando, Herê, é um princípio que já vai pegando a inteligência. De mudança de reino em reino, das leis do mineral até esse status de baleia, né? E dali adiante, ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo. Isso aí está demonstrando uma situação de inteligência, de Isso. sabedoria, para poder fazer o que elas fazem. Eu, sinceridade, estou tomando conhecimento disso hoje, com quase 80 anos. Mas a gente está falando isso todo dia, Então, você é contra. Nunca é velho para se aprender. Não. Exatamente. Uma pedra não é um espírito, mas tem um princípio ali. O peixe você que baleia gosta de comer, não sei se é desse que tu come. É sardinha. Não, mas esse tipo de peixe, aranque, é o nome desse. Arenque. Arenque. É esse peixe aí que estava na reportagem, arenque. É uma espécie de sardinha. Sardinha. Eu vi, eu assisti, só um segundo. Eu assisti numa daquelas ilhas lá aqui de Itacuruçá, os golfinhos encurralando as tainhas. Falam também dos golfinhos. Meu amigo, vou te falar uma coisa fantástica. Eu nunca vi tanta tainha na minha vida, ver aquela chuva de tainha. E é uma baíazinha, uma mini baía, envolvendo a ilha. Rapaz, daqui a pouco eu só vi aquele grupo, aquele cardume de peixes maiores, né? Do peixe, comendo ali as tainhas, cara. E malandramente, o rapaz que tinha um restaurante na ilha, já estava com tudo preparado lá. E vamos lá pegar as tainhas, vamos lá. Daqui a pouco chega o cara com 2 canoas de tainha, cara. Eu nunca vi tanta tainha na minha vida. Cara, aqui em Itacuruçá. Eles dizem que os golfinhos também pulam, que naquele pulo, quando ele bate na água, os peixes ficam sem saber o que aconteceu, ficam tontos. Ondas. Aí pegam mais rápido os peixes. As ondas. Ontem eu vi uma programação, pela TV Brasil, aí estou falando do passe, que eu nem me dei um carro passe, um grão não. Ele pagou esse alimento também de peixe. Então o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pão, com o bico, jogou. A garça. Eu não sei onde o passe. Eu vi isso aí também, eu vi isso aí. Jogar o pão na água, O peixe vem. ele É a garça. É garça, né? E algumas são tão mais malandras que elas ficam ou dentro do barco do pesqueiro ou dentro da casa que vende peixe, para comer na facilidade melhor, né? Pô, ali em Sepetiba, você tem Agora, Salachão, tudo na rua, não. tudo ali na rua, do lado da peixaria. É, Mas o cara joga peixe para pra ela. elas. Vai limpando, depois pega aquilo tudo e joga ali. Se não jogar o Muita mar gente dela, não tá acostumada. Aí é que eu digo, o homem diz que é inteligente, aí os animais lá, pô. Não, mas é o princípio, tá trabalhando ali. Jogou um pãozinho lá, porque você é da onde ela arrumou, aí quando o peixe vem, A águia, quando vai comer uma tartaruga, ela pega a tartaruga, vai lá para cima e joga ela no rochedo. Tartaruga quebra ali o casco e come a Mas não tartaruga. é só tartaruga. Não, tem pássaros que pegam coco, pegam coisas, jogam em cima do coco para quebrar o coco e comer também ali o Olha coquinho. quanto evoluímos nós, hein? Então continua. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem, como imediata razão de ser. O homem, na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Esse aqui eu já tinha lido, né? B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar
ou dirigir. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então vamos ver o Miramês aqui, dá uma orientação mais direta. Então marca a página fora da página. Vou botar aqui. Para quando chegar em casa, fazer uma depilação nasal. Pô, os cabelos. Pô, comprei um aparelho legal. Eu tenho, mano, eu tenho. Sim, rapidinho. Comprei na feira ontem, se mentira. Tenho, eu quase não uso. Agora tu vê daqui a coceira horrível, do nariz, é danada, mano. Geralmente eu uso quando vou no barbeiro. Então, Ele é todo moderno. vamos aqui, capítulo 26, alusivo à questão 536 do Livro dos Espíritos. Os espíritos e a natureza. Os fenômenos da natureza, como por exemplo, as erupções vulcânicas, que chegam a soterrar cidades, como no caso de Herculano e Pompeia, na Itália, são agentes das provas coletivas das criaturas que ali apareceram. A cidade de Pompeia, que não era só uma cidade, era um lugarzão, né? Ela habitava ali muitos inteligentes. Agora, essa cidade com o sacudimento sísmico, né? Que foi o vulcão, ela parece que emergiu, não parece que foi só soterrada, não. Parece que a água tomou conta de tudo. Ali não morreu só gente, morreu milhares de animais, terrestres e aquáticos. A indústria já estava muito evoluída naquela época. Ele também não era assim, não. A gente fala de um jeito apaixonado. Sim, mas não é. É antes de Cristo. Então, muito mas, muito então, antes mas de é Cristo. isso mesmo que eu quero dizer. Aí tu fala indústria, já tá. Indústria de quê? Indústria de fazer barro com a mão. Indústria de cutucar alguma coisa com um pedaço de. Já era um progresso grande que tinha lá. Progresso para eles. Pra gente aquilo ali ainda era pedra lascada. Mulheres, crianças e até animais, sendo que estes últimos não têm nada a ver com provas e expiações, pois ainda estão em processo de despertamento. Morreram bilhões de animais marinhos pela alta temperatura das águas e as cinzas irradiavam calor que ultrapassavam o raciocínio dos próprios homens de ciência da época. Morreram igualmente muitas pessoas do campo que não participavam dos bacanais de Roma. Então a sexualidade está aqui ferrenha para ser mudada. Vamos parar com isso, senão ninguém sai disso. Tudo isso foi programado por elevados espíritos agentes de Deus para dar cumprimento às leis de justiça e os processos de despertamento das criaturas. Esses são meios que sempre aconteceram e acontecem em todo o mundo por ser permissão de Deus. Vejamos a resposta que os espíritos luminares que assistiam a Allan Kardec deram à pergunta focalizada. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Notemos que quando os homens não fazem guerra, a natureza a faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. Interessante isso, hein? Pode vir só esse parágrafo aí, cara. Notemos que quando os homens não fazem guerra, a natureza a faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. A catástrofe da natureza acima referida aconteceu no momento do sacrifício de cristãos no Coliseu de Roma, por ordem daqueles que estavam descansando nas suas piscinas térmicas. Outros eram velhos devedores do passado, cujas façanhas tiveram como cenário o Egito e outras nações guerreiras. Desejamos dizer que a morte é vida e os meios de morrer são diversos,
de acordo com as necessidades de cada um. A visão dos místicos, eu não leio, você vai ler, deve ser diferente disso aí, desse pensamento. Não entendi. A visão dos místicos em relação a esse acontecimento de Pompeia deve ser um pouquinho diferente. Porque aí ele está falando de castigo, está falando de punição. Eu estou vendo por esse ângulo aí. Sim, mas vendo pelo lado da ignorância, da consciência, e entrando, e eles inseridos num mundo mais plástico, há uma necessidade do choque para entrar no consciencial. Sim, cara. Plasmar esse terror, esse inferno, essa situação, para despertar o lado consciencial, né? Não poderia haver ali espíritos já evoluídos que tinham o seu momento de desencarnar e provavelmente eles planejaram ser dessa forma? Entendeu? Porque aí você passa uma ideia de que... Não, mas espíritos evoluídos poderiam ter ali evoluído para a época, não para evoluído numa faixa espiritual, mas para a época, mais adiantados, mais atrasados no lado pernicioso, né? E aí há essa necessidade do choque, que porque a gente mensura pela visão carnal ou material Eu estou aqui. querendo fugir disso. E a gente tem que mensurar lá do outro lado o espírito, que vai contabilizar nessa contabilidade algo que a gente não tem como acrescentar aqui porque não tem nem noção. Essa fala do Miramês... entendeu? Ah, sim, Tudo pelo que- terror, Mas na época que era, eu até entendo. Os místicos não vão dizer que isso aconteceu por Punição, por castigo. punição, por castigo, porque eles já colocam que você veio puro. Uma educação, né? Uma Você aula veio pra- puro, mas você vem aqui para trabalhar amor e liberar o planeta Gaia, que é a Terra, de um estacionamento numa zona que a escureceu. Então a gente veio, todo mundo que veio aqui, por mais ignorante que seja, é um espírito muito inteligente, muito conhecedor, mas vem aqui nessa cegueira espiritual. Deixou de ser baleia há muito tempo. E veio aqui por vontade própria, aceitando iluminar esse planeta de amor. E o trabalho é de ir trabalhando essa consciência amorosa dentro de nós para aclarar a Terra, esse planeta. É também uma coisa meio fabulosa, né? A ciência, ela, por exemplo, penetra muito nesse assunto. Então, quando eu falei que aquele Pompeia é adiantado, mas isso aí foi coisas que eu li e reli quando era um pouco mais jovem. Então, quer dizer, eu não estou com a lembrança total porque tem algum tempo. Mas só que ali a ciência da Terra era provavelmente distribuída a partir de Pompeia. Então era um lugar que eles já tinham até raio laser naquela época, segundo a ciência. Segundo a ciência. Mas não que é ciência? Eu li. Aonde eu está? li. Que ciência que está? Eu li porque eu acompanho muito. Não, Erlei, em que ciência está escrito isso? Bom, eu era jovem, estou dizendo, eu era jovem, era garoto, adolescente. Então aquilo ali petrificou na mente. Então vem notar que quando esse sacrifício do local, que é Pompeia, ele ia distribuir terror. À beira de distribuir terror, igual atualmente estamos à beira de uma guerra mundial. Poderá haver? Poderá não haver. Mas só que lá os dias de Pompeia foi contado. E, para completar, muitos também conseguiram fugir nas embarcações. Um bocado vieram para aqui, para a América do Sul, outro foi para a América do Norte. Tanto é que, acompanhando o sentido, perguntaram àqueles incas o sentido da origem deles. Eles não souberam dizer assim, nós somos originários de tal, mas tinha aqueles mais sábios que orientavam, dizendo, viemos daquela parte lá. E aqui no Peru, aqui no Peru, na América do Sul, a mesma coisa. Então, o que acontece? Acontece que a sabedoria que aquele pessoal
tinha, elas ficaram, vamos dizer assim, arquivadas. Ou então eles partiram para, vamos dizer assim, nações igual a Rússia, coisa e tal, para poder desenvolver aquela sabedoria. Porque quem tem inteligência não perde. Olha, tu falou agora de racional, que você é um cara racional e tal. Você vem agora contradizer colocando tecnologias atuais que há 2.500 anos atrás já tinha, dominando raio laser, né? Não, mas isso foi o que eu li, cara. Não, mas aí é que tá. Se a Isso gente veio vê da besteira, a gente Eu vai não dar tô- crédito. eu não estou dizendo. Você está sendo um propagador de algo que não é provável. Revolução científica foi no século XVI a XVIII, pô. E olhe lá, o raio-x veio agora, no século XX. Pô, aí Mas quer dizer, pode ser mas um você espírito daquele mas aí é que que tá. vem trazer o E conhecimento. aí, Erlei? Aí você está falando que a América do Sul, ou lugares longínquos, foi povoado pelo europeu ou africano? E o africano europeu foi povoado aonde? Fala aí tu agora, eu quero saber. Mas aí, né? Mas aí não, eu Aí quero é imutável. Não, tem mas que aí, estudar para aí é que saber. tá. Por que que aconteceu na África ou na Europa e não Claro. poderia, e por que que não poderia acontecer simultaneamente lá e na África do Sul? Olha, o desenvolvimento de lá era Vamos outro, embora. cara, era diferente. Era diferente. O nada é o nada e o tudo é o tudo. Era diferente. Se apareceu na África, poderia aparecer em outro lugar. Outros eram velhos devedores. Não, isso aqui eu já li. Desejamos dizer que a morte é vida. Isso aqui eu também já li. Se ainda não compreendes por que Deus permite essas matanças, estuda e trabalha, que o tempo não passará em vão. Ele vai trazendo para todos nós a verdade que sempre fica de pé. Ainda existem muitos segredos que depois iremos desvendando de acordo com a capacidade humana. Compete a nós, encarnados e desencarnados, esperar, não com os braços cruzados, mas operantes. Deus não exerce ação direta, mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, os quais podem chamar engenheiros siderais, ou como queira chamá-los, desde que as designações sejam referentes a espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que lhe possibilita dominar a natureza. As divisões da natureza são diversas. Cada divisão existe como despertamento, dirigido por espíritos angélicos, que comandam e fazem com que trabalhem até os ignorantes para a paz do universo. A assistência espiritual existe desde os homens aos anjos mais qualificados, desde o elemento primitivo aos maiores ninhos cósmicos na vastidão do infinito, sem esquecer todos os tipos de animais. É bom que analisas o trabalho analisares o trabalho da espiritualidade superior na manifestação de seu carinho para com a vida, em nome do Criador. E ele finaliza: analisemos o que temos feito para a harmonia da natureza. Que assim seja. Então, esse analisemos o que temos feito para a harmonia da natureza, vem mostrar aí o exemplo que deu ali da Lagoa, do Rodrigo de Freitas. Vamos... Tinha uma fala aqui do José Carlos de Luca, tem um escritor espírita. Eu tenho um livro dele, Né? de Luca. Eu achei interessante porque tem até a ver com a página que a gente leu antes do livro dos Espíritos. Vamos ver se a gente consegue aqui também, não sei o que. Que ele usa muito o lado empresarial. Uma pessoa em nossa casa espírita que algum tempo atrás me disse assim: Consegui. olha, The Bluetooth line is reprepared. melhor, estou muito bem. Não quer conectar. Eu quis saber dele o que no tratamento ele Não quer que conectar. algum tempo atrás E tá disse baixo assim: aqui, só não olha, dá eu pra. comecei a frequentar aqui, eu estou muito melhor, estou muito bem. E eu quis saber dele que no tratamento ele ficou bem, ficou melhor. Vaidosamente eu acreditei que era por causa
eles o nome deles. E quando são perguntados, alguns têm dificuldade. Eles ficam olhando assim. Alguns até esquecem. Ou têm muita dificuldade de lembrar o nome. Porque raramente alguém pergunta. E aquele homem então me disse: doutor, nem na minha casa as pessoas me perguntam como eu estou. Então eu me senti em casa, aqui, nesse grupo. Então o senhor pode dormir à vontade nas palestras. Não tenha medo do passe, mas aqui é a casa de Jesus. Porque é assim que Jesus, Ele nos chama pelo nome, nos conhece pelo nome, quer ter intimidade com a gente, quer fazer o que Ele fez com Zaqueu, ir na casa do Zaqueu. Então, gente, essa aí é a fala que eu queria passar. Pena que o rádio não ajudou. E chegamos ao momento final da nossa reunião, como a gente sempre fala, né? Cada um tem o seu ritual, a sua forma de se comunicar com o espiritual, e que possamos buscar então esse contato e solicitar, né, o passe dentro do merecimento de cada um de nós, reforçando o físico e o espiritual de cada um de nós. E que essa energia que flui aqui entre nós, que se expanda, alcançando aqueles que tiverem as suas necessidades e o merecimento de receber essa energia positiva. Que haja muita paz em nossas vidas hoje e sempre. E assim estamos encerrando esse momento. Vamos partir para a segunda parte. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.